Olá, como vocês estão? Tudo bem? Sem muita enrolação, já vamos direto para as notícias. Pelo jeito, como você já sabe, no Brasil, até o passado é incerto, né? O Xandão decidiu apoiar, tecnicamente, as decisões do governo e dar um passo para trás com a Câmara. Simplesmente foi aprovado agora novamente o bendito do IOF e eu fico pensando no rebuliço que dá essas decisões, né? Porque assim, é muita instabilidade jurídica, né? A gente não pode ter um pingo de paz, né? Sempre a gente tem que ficar de olho em novas regras e novos estabelecimentos e obviamente isso afeta muito o agro, né? Que é um dos tripés mais importantes no caso do Brasil. E a reação da Câmara foi simplesmente aprovar um orçamento de 30 bilhões para ajudar o agronegócio. É uma forma de contra-ataque, querendo ou não, para o próprio governo, né? A própria base do governo. E vamos lá. O IOF voltando para 3,5, nós já sabemos que o crédito, né? Crédito, débito, compra de moeda estrangeira, cartões pré-pago, remessa internacional, todos eles estão sendo taxados em 3,5%. Eu chamo de taxa porque o IOF, basicamente, ele é uma forma de equilibrar, tá? É uma forma de equilibrar as contas, equilibrar as coisas. Por exemplo, se tem um crédito, por exemplo, lá em outro país mais barato, obviamente que a tendência é que as pessoas passem a utilizar mais o crédito estrangeiro do que o crédito interno. Tanto que aqui no Brasil o crédito é praticado em 400%, né? Tanto que eu já falei que teve um recorde recente em maio, né? Então, se o crédito lá fora está muito mais atraente, obviamente tem fuga de capital. Então, o EOF ele é utilizado neste caso para manter as coisas equilibradas. Mas neste caso aqui está sendo utilizado como um cunho arrecadatório. Afinal, é necessário mais dinheirinho no bolso deles, né? Basicamente é isso. E Previdência não saiu por fora também dessa brincadeira, né? No caso do VGBL, para quem tem um aporte acima de 300 mil por ano, né? O excedente vai ser taxado em 5%, né? Vai ter 5% de IOF ao excedente, né? Assim como empréstimo de pessoa jurídica está 3,5% também. Então isso, digamos que dá um balde de água fria, né, para todo mundo, basicamente. Afinal, as passagens aéreas vão ficar mais caras, a concessão de crédito e a especulação estrangeira fica mais controlada. Isso não quer dizer que é bom, tá? Lembrando que não é necessário, a gente não precisa de um IOF tão alto assim. A gente está aumentando o IOF por outro motivo, simplesmente para ter um cunho mais arrecadatório, né? É isso que eu quero dizer. E bom, o que acontece? Com isso, já falei, existe a diminuição da especulação estrangeira. Afinal, existem países em que os juros são muito baixos. Então, o que as pessoas fazem? Pegam o dinheiro desses países com juros muito baixos, né? Pegam um empréstimo muito baixo e vem investir num país como o Brasil, onde as taxas praticadas são muito altas. Então, eles ganham nessa especulação. Só que com essa mudança de vai e volta do IOF, a gente expulsa também o dinheiro que poderia ser muito bem investido aqui. Então, coisas como Tesouro Direto, né? Essas notas de renda fixa, por exemplo, CDB, LCI, LCA, deixam de ser tão atraentes para o mercado estrangeiro. Porque, só para você ter uma ideia, essa mudança aconteceu de três formas. Vamos lá. Primeiro, o governo chega e fala assim, o IOF vai ser 3,5 porque eu quero. O problema é seu. A Câmara pega e fala, não tô nem aí, eu não quero um IOF de 3,5 porque o Brasil não aguenta isso. Beleza, cancelou. E aí o governo fala, então vou conversar com o Xandão. E foi assim que o IOF voltou para 3,5. E não para por aí. Para quem fez as suas compras, né, internacionais, para quem dolarizou seu patrimônio durante esse tempo, ainda por cima vai existir o que a gente chama de rebote. É isso aí. Como a taxa que você fez foi baixa e a taxa agora atual é 3,5, quem fez essa mudança, né, fez a compra de dólares recentemente, quando a taxa ainda estava muito barata, vai ter que pagar multa e também o retroativo
dessa taxa nova, ou seja, criando uma instabilidade completamente jurídica. Já imaginou alguém, por exemplo, no caso do agronegócio, né? Ele fala assim, ó, a gente vai vender X coisa por X valor no, né, para fora, beleza. A cotação simplesmente estoura, do nada. Simplesmente a gente tem que conversar com todos os clientes, né, por causa da mudança do IOF, porque afeta nas compras, né? Afeta nas compras, afeta nos investimentos, afeta no setor um dos setores mais produtivos do país, simplesmente porque sim. Então, imagine, né, alguém do agronegócio simplesmente fala assim, olha, é o seguinte, lembra aquele valor que a gente tinha acertado antes, né, já com o valor do IOF, já valor com todos as taxas aplicáveis? Então, aquilo não vale de nada, tá bom? Esse aqui é o valor real agora, tá certo? Então, quantos negócios deixaram de serem feitos, né? É isso que a gente deve perguntar primeiramente. Mas vamos continuar. Outro detalhe, para isso ser absorvido pela Câmara, né? No caso LCI, LCA, CRI, CRA e debêntures incentivadas, sendo né, no sentido de investimentos para o setor imobiliário e agropecuária, né, eles não vão ser taxados, eles entendem que, obviamente, são utilizados para cadeias produtivas, são empréstimos baratos para cadeias produtivas. Então isso é uma loucura, seria uma loucura você botar imposto em cima de uma coisa que simplesmente só engrandece o país, né? Uma forma da gente manter nosso país intacto. Já imaginou? Mas a Câmara não é besta e sabe o que ela fez? Ela aprovou um orçamento de 30 bilhões para ajudar o agronegócio, como uma forma de dizer assim, tá vendo? Olha só, agora a gente vai ter que fazer uma brincadeirinha bacana aqui com dinheiro, né, para ajudar o agronegócio, né? Afinal, vocês já querem quebrar a gente, então vamos quebrar de vez. Foi literalmente isso, tá? E bom, claro que está gerando muito uma instabilidade entre os dois poderes, né? Porque querendo ou não, a Câmara não dá mais apoio ao governo e o governo não está conseguindo conversar com a Câmara. Então isso está criando uma instabilidade muito maior do que a gente imaginava que seria, tá? E bom, outro detalhe agora, né, vamos pular para outra notícia, é que o Bitcoin subiu para novos patamares, atingiu mais ou menos 123 e houve rebote. Eu não aconselho ninguém comprar Bitcoin agora porque sempre existe um processo de retração. Não se preocupe, sempre vai ter um momento certo de comprar e não é agora. Para quem tem Bitcoin, maravilhoso, é só segurar e fazer bons negócios. Mas quem já tem, quer dizer, quem quer comprar, não compre agora. Aguarde o processo de retração, que sempre tem, né? Sempre tem um descontinho bacana de 20%, né? Para quem tem, é ruim, né? Mas enfim, no caso, o que eu aconselho, né? O Bitcoin, tá? Ele está em um processo de retração mais ou menos para 110, para voltar na média móvel, para continuar subindo provavelmente, né? A projeção que eu chuto, né? Já bateu a primeira meta, né? Que a primeira meta era 120, né? Foi o que eu tinha mencionado já tem mais de um mês, né? Que ia chegar neste valor. Eu acredito que até 140 chega. Agora, mais do que isso, eu não aconselho entrar primeiramente e não aconselho também você esperar muita coisa deste processo de expansão, tá? Eu coloquei uma linha de Fibonacci e aparentemente até 140 é possível assim o Bitcoin subir, tá? E no caso do Ethereum e Solana tá me dando uma dor de cabeça, esses benditos não expandem, não estão crescendo tanto quanto eu imaginava, né? Apesar da subida, né? Eu tô falando porque eu tenho posições nesses três ativos, então eu tô bem de olho, né? No caso de Solana, ela pode fazer um reajuste para 170, 160. No caso do Ethereum, ele deu uma porradona, né, indicando um processo novamente de tomada de alta, né? Tá um processo chamado Power Breakout, assim como Bitcoin estava fazendo, e aconteceu, né, o processo de Power Breakout, mas Ethereum precisa talvez de um pouquinho mais de tempo para poder fazer esse processo de expansão. Eu acredito que ele pode chegar a 4.500, 4.600
E, bom, isso nos melhores cenários, né? Por enquanto ele está descansando. O Ethereum demora muito para expandir. E a dica que eu dou durante esse processo todo que a gente está dentro, né? Todo esse contexto sendo econômico, sendo político, sempre compre Bitcoin e sempre compre ouro e prata. Eu aconselho comprar prata, tá? Porque ouro ele já teve uma alta, né? Acumulada desde o ano passado de 50%. É muita coisa. Só que a prata demora muito para poder ela entrar em alta. Então o que eu aconselho é você procurar ETFs, né? Eu vou até fazer um vídeo provavelmente só falando sobre ETFs de ouro e prata para você poder proteger seu capital, porque por essa instabilidade, tanto neste país quanto nos demais que estão sendo criados, só o ouro e o Bitcoin, pelo jeito, para nos salvar, né? Para a gente dar essa saída fiscal, né? E procurar novos países que sejam mais amigáveis, né? Para o nosso bolso. Enfim, é isso. Um beijo, um abraço, se cuidem e tchau.